E Naval na área, estamos aqui hoje para mais um vídeo para a gente ler Provérbios junto. Hoje a gente vai ler o segundo capítulo de Provérbios e sem enrolação, vamos que vamos para o que interessa. Provérbios capítulo 2, versículo 1. Meu filho, se receberes minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para que inclines teu ouvido à sabedoria e apliques o teu coração ao entendimento, e se clamares por conhecimento e elevares tua voz por entendimento, se a buscares como a prata e a procurares como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca, porque o Senhor dá a sabedoria. Versículo 6. Da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a perfeita sabedoria para os justos. Ele é um broquel para aqueles que caminham corretamente. Ele guarda as veredas do juízo e preserva o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade, sim, toda a boa vereda. Quando a sabedoria entra no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, a discrição te preservará e o entendimento te guardará, para te livrar do caminho do homem mau, do homem que fala coisas perversas, que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se regozijam de fazer o mal e se deleitam com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e são perversos em seus caminhos. Para te livrar da mulher estrangeira e até mesmo da estrangeira que lisonjeia com suas palavras, que abandona o guia da sua mocidade e se esquece do pacto do seu Deus, porque a sua boca se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Nenhum dos que vão até ela retorna novamente, nem retornam às veredas da vida. Para que tu possas andar pelo caminho dos homens bons e guardar as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra, e os perfeitos permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra, e os transgressores serão exterminados dela. Um provérbio muito bom, hein? Vamos destrinchar todo esse negócio aqui? Como eu disse no outro vídeo, no primeiro, Provérbios é um livro que muitas das vezes eu vou passar lendo ele aqui e eu vou pegar, às vezes, coisas que eu não peguei antes da outra vez que eu li. Então, assim como eu vou pegar umas coisas aqui que você não pegou, com certeza você vai pegar umas coisas que eu não peguei. Então, comenta aqui embaixo para nos edificar e para colaborar com a obra que o Senhor nos deu para fazer aqui, né? Para colaborar para o entendimento de todos. Lembra, não é sobre você, é sobre todos nós. Vamos começar já do 1 mesmo? Olha só. Meu filho, se receberes minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para que inclines teu ouvido à sabedoria e apliques o teu coração ao entendimento, então Deus está nos dando aqui uma direção. Olha só, o que ele diz primeiramente: meu filho, se receberes minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, ou seja, aquilo que ele tem para nós, aquilo que ele nos mandou, aquilo que na verdade nem é mais a sua lei, mas é a sua graça hoje para nós. E a graça, ela vem através da permanência no Senhor. Então eu diria que aqui no primeiro versículo meus filhos, se receberes minhas palavras, se você receber a palavra do Senhor, aquilo direciona para você, seja por amigos, seja por irmãos, seja através de uma palavra, de uma pregação, de uma palestra, de alguma coisa que você ouve, de uma música, do seu coração, se receberes minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, ou seja, se você permanecer em Deus a todo tempo e não se desviar disso, olha só que fala aqui, ó. Se receberes minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para que inclines teu ouvido à sabedoria, ou seja,
quando você faz isso que eu te falei aqui atrás, o que vai acontecer? Os seus ouvidos irão se inclinar para a sabedoria, pois agora você vai ter discernimento, entendimento e consciência de coisas que antes você não tinha e que no mundo, estando com a perversidade, você não consegue ver. Você sequer consegue perceber isso. Então, a partir do momento que você guarda o mandamento de Deus e você permanece nele, você começa a inclinar os seus ouvidos e o seu olhar começa a ter um olhar espiritual para coisas não terrenas, mas para coisas como a gente está vendo aqui, para coisas da sabedoria. Então, põe isso muito fundo no seu coração. Meu filho, se receberes minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para que inclines teu ouvido à sabedoria, e apliques o teu coração ao entendimento, E se clamares por conhecimento e elevares tua voz por entendimento, olha só, isso aqui mudou muito a minha vida. Agora eu estou lendo aqui, eu estou vendo uma coisa. Eu clamo desde que eu conheci a Deus, eu clamo a Ele por sabedoria. Olha só, são 3 coisinhas que eu me atentei, eu comecei a toda vez pedir a Deus, e Ele tem me dado isso. Eu comecei a pedir entendimento, discernimento e consciência. Discernir as coisas espirituais, discernir o que está acontecendo na minha vida, ou seja, entender o porquê que Deus está fazendo aquilo. Então, eu sempre busco por discernimento, eu sempre busco por entendimento, o propósito daquilo que está acontecendo também, além do discernimento, que seria o porquê daquilo que está acontecendo, para que eu enxergue por cima e não fique julgando a Deus ou fique julgando a situação. Além do porquê, eu peço o entendimento, que vai me dar o quê? Vai me dar o propósito daquilo, entendimento daquilo. Aquilo ali é para quê? Esse é o entendimento que eu quero saber. E também a consciência, porque a gente tendo a consciência das coisas que Deus tem para a nossa vida, das situações, enfim, de todo esse englobo de consciência, entendimento e discernimento que você pede para Deus, você consegue passar pelas coisas com muito mais facilidade, sem confusão, sem ficar, às vezes, clamando para Deus por coisas que Ele não vai fazer, porque você pediu uma coisa lá atrás, ou Ele falou que ia fazer uma coisa lá atrás, Ele te deu um propósito, te deu algo para você fazer, Ele te guiou, te mostrou uma visão, e você foi no caminho, você começou a passar por partes baixas, por partes que eram muito ruins para o seu corpo, aí você começou a se desesperar. Mas não, quando você tem o entendimento, o discernimento entendimento e a consciência de tudo que está acontecendo com você, então você não se desespera e você permanece firme naquilo que Deus te pôs a fazer. Tudo bem? Vamos ler aqui do 3. E se clamares por conhecimento e elevares tua voz por entendimento, então começa a buscar isso. Se a buscares como a prata e a procurares como a tesouros escondidos, olha só, se a buscares como a prata e a procurares como a tesouros escondidos, aqui, claro, Provérbios é um livro antigo, multimilenar, e que, se colocando naquela época, as pessoas sim buscavam tesouros escondidos, porque havia muito essa cultura de esconder tesouros. Se a buscares como a prata e a procurares como a tesouros escondidos, ou seja, se buscares, ou seja, se você trabalhar, se você se empenhar, como você se empenha para conseguir, por exemplo, dinheiro, e a procurares como a tesouros escondidos, ou às vezes você que é investidor, você que vê uma oportunidade, pensa assim, putz, encontrei uma grande oportunidade, ou você fica procurando grandes oportunidades para investir, para entrar, para fazer alguma coisa ali, para render, né, como se fosse um tesouro escondido. Se você buscar essas coisas, procurar,
porém não para dinheiro, não para riqueza, não para as coisas do mundo, mas para as direções do Senhor, para as coisas deles, então no 5 vai dizer assim: então entenderás o temor do Senhor. Porque a gente padece por falta de conhecimento. A gente padece por não ter o mínimo de temor a Deus e as coisas dele. A terra hoje, ela está sem um pingo de temor a Deus. E isso é extremamente ruim para nós. Deus precisa de nós? Não precisa, mas a gente precisa de Deus. E aqui tá. A gente precisa de sabedoria para conseguir discernir, entender e ter consciência do que é o temor de Deus. Então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Não é o conhecimento da terra que a gente está buscando. O conhecimento da terra, como eu disse em outros vídeos, ele é muito bom para muitas coisas, para você conseguir entrar em lugares que você não poderia entrar, para você conseguir falar com pessoas que você não conseguiria falar. Tudo isso é muito bom, mas nada excede o conhecimento de Deus. Pois, no 5, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, o conhecimento que Deus tem, você vai ter. Fechou? Versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca. Porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Fechou, né? Versículo 7. Ele reserva a perfeita sabedoria para os justos. Ele é um broquel para aqueles que caminham corretamente. Broquel é como se fosse um escudo. Sabe, tem aquele escudo grandão, escudão gigante, e tem, não sei se você já viu, sei lá, em uma imagem, alguma coisa, uma foto de um guerreiro num filme, aquele mini escudo que fica meio que fica aqui, sabe, que é para proteger da espada. A pessoa tem mais agilidade e tal. Então pensa aí, um broquel. Aquele mini escudo que está preso aqui. Vamos ver o que a palavra fala. Ele reserva a perfeita sabedoria para os justos. Se é justo, se é justificado, quem são os justos? Os justos não somos nós que fazemos as coisas perfeitamente, mas os justos são os justificados por Deus. Hoje, os justos são quem? São aqueles que foram justificados pelo sacrifício de Jesus. Ele é um broquel para aqueles que caminham corretamente. Então, o conhecimento e a sabedoria que Deus nos dá. E vamos resumir aqui o que é a sabedoria. A sabedoria é o próprio Deus, tá? Então, esse Deus, o que ele vai fazer? Quando a espada estiver vindo até você, ele vai te dar inteligência. Broquel, ele não simplesmente protege, não. Broquel, você tem que fazer o quê? Ele não é aquele grande escudo, não. Broquel é aquele pequeno escudinho aqui. Então, a hora que broquel para aqueles que caminham corretamente. Assim, quando você estiver caminhando corretamente, alguma coisa vier como uma espada para te machucar, você vai ter a sabedoria de se defender. Porque com a sabedoria você terá discernimento, entendimento e consciência do que você tem que fazer. No 8, ele guarda as veredas do juízo. Ele guarda as veredas do juízo e preserva o caminho dos seus santos. Mais uma vez, santos são escolhidos. Mas olha só, ele guarda as veredas do juízo. Eu vou colocar aqui significado de veredas. Eu até sei, mas acho que o Google aqui vai nos ajudar mais. Veredas. Caminho estreito. Caminho alternativo e mais certo para se chegar a algum lugar. Carreador. Rumo que se dá a uma vida. Tá doido? Nossa senhora, cara. Quando a gente começa a ler aqui e ver o significado mais na raiz das coisas, é bom, né? Muito bom. Rumo que se dá a uma vida. Então, veredas, caminho estreito, caminho alternativo e mais certo para se chegar a algum lugar.
rumo que se dá a uma vida. Momento oportuno para algo. Poxa, entende isso aqui, pelo amor de Deus. Entendendo o que é veredas, vamos lá de novo. Ele guarda as veredas do juízo. Os caminhos são dele, não são seus. Não vai ter juízo no teu caminho. Não vai ter a repreensão se você caminhar pelos caminhos que ele te deu. E preserva o caminho dos seus santos. Ele não deixa que nada aconteça, ele preserva tudo. Ele então entenderás a justiça, o juízo, a equidade, sim, toda a boa vereda. Olha só. Pesquisar aqui também o que é equidade, que é uma palavra mais diferenciada. Equidade. Vamos ver aqui. Equidade. Apreciação, julgamento justo, virtude de quem ou de que, atitude, comportamento, fato, etc. Virtude de quem ou do que manifesta senso de justiça, imparcialidade, respeito à igualdade de direitos. Então, apreciação, julgamento justo, equidade. 9. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade, sim, toda boa vereda. Lembra que eu te falei lá atrás, quando eu comecei a pedir essas coisas, eu comecei a entender o porquê das coisas que estavam acontecendo na minha vida estarem acontecendo, entendi o porquê, eu entendia, além do porquê daquilo estar acontecendo e do porquê eu estar ali, eu sabia de onde aquilo, para onde aquilo iria me levar, eu tinha entendimento disso, e ao mesmo tempo eu tinha consciência de todas essas coisas, de que tudo isso era na verdade propósito de Deus, e não de que era coisa que eu me pus ali, entendeu? Então, no 9 de novo. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade, sim, toda a boa vereda. Você vai entender toda a justiça que Deus estiver praticando em sua vida. Às vezes, mesmo que seja em repreensão, você vai entender o juízo, né? Você vai entender a equidade. Equidade, vamos ler de novo aqui, ó. Julgamento justo. Entendeu? Sim, toda a boa vereda. 10. Quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, a discrição te preservará e o entendimento te guardará. Você não vai ficar fazendo coisa pelo seu próprio entendimento, mas por aquele entendimento que Deus te deu, pelo discernimento que Deus te deu, pela compreensão que Deus te deu, a sabedoria que está no seu coração. 12. Para te livrar do caminho do homem mau, do homem que fala coisas perversas. Cuidado com essas pessoas que falam coisas perversas, às vezes parece gente boa para você, mas alguém que pratica o mal com outra pessoa, mesmo que não seja com você, uma hora ou outra, isso vai se refletir para com você também. Porque o homem mau, as veredas dele que são injustas e são más, que não são guardadas por Deus, nem preservadas pelo seu juízo, essas veredas, elas vão puxá-lo para a morte, vão puxá-lo para as coisas más. E por mais que uma pessoa ela não age de forma ruim com você, mas haja com outras, isso aí uma hora vai se refletir para você. 13. Que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se regozijam de fazer o mal e se deleitam com a perversidade dos maus. Pessoas então que gostam, se alegram em fazer o mal, riem, escarnecem, né? Ficam ali rindo dessas paradas e se deleitam com a perversidade dos maus, ou seja, dos outros maus. Parece que é o objetivo daquela pessoa, o sonho ser mal. Então, ela, além de tudo isso, ela se inspira, ela se deleita naqueles que são maus. 15. Cujas veredas são tortuosas. Vamos ler o significado de tortuosas aqui. Tortuosas. Tortuosa, pelo amor de Deus. Oh, Deus. Tortuosa. Espera aí que o Google aqui, meu Deus do céu. Estamos quase lá. Adjetivo que não é reto, retorcido, torto, sinuoso.
Deus ama o quê? Deus ama os retos de coração. Com reto de coração ele quer dizer o quê? Aqueles que não se desviam, que não vão além daquilo que ele os chamou para fazer, não vão para a direita, não vão para a esquerda, mas seguem aonde Deus os mandou para ir, retos, não se desviam. E aqui, cujas veredas são tortuosas, ou seja, cuja os caminhos, o objetivo de vida daquelas pessoas é torto, não é reto diante de Deus, mas se desvia. E até mesmo da estrangeira que lisonjeia com suas palavras, que abandona o guia da sua mocidade e se esquece do pacto do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Nenhum dos que vão até ela retorna novamente, nem retomam as veredas da vida. Então, toma muito cuidado, porque você escolher ir nas veredas da morte, nas veredas do pecado, e pecado, o salário do pecado é a morte, como a Bíblia nos fala. Eu creio o seguinte: quanto mais você peca, mais rápido você vai morrer. De verdade. O pecado ele tem consequências que a gente não consegue ver, que, puxa, é de verdade muito perigoso para a nossa vida. Se você tem pecado sexual, você vai ter um certo tipo de doença que vai te levar à morte. Se você é muito rancoroso, você guarda coisas ruins demais no coração, você vai ter problema de coração. Enfim, cada coisa tem o seu significado. Vai buscar um pouquinho a fundo disso que você vai entender e vai perceber, ter consciência, discernimento e entendimento dessas coisas, né? Então, o pecado leva à morte. Leva à morte. E aqueles que permanecem nesse caminho, eles cada vez mais têm menos chance de terem uma oportunidade, porque eles mesmos se afundam nas próprias oportunidades que eles mesmos criam, e que não são justas, e que não são guiadas por Deus, mas que são a própria sorte. Então, olha só o que diz aqui, ó. Nenhum dos que vão até ela retorna novamente, nem retomam as veredas da vida. Aqueles que vão até o fim nisso, já era game over, não tem mais volta. Não retornam mais para as veredas da vida. Então toma muito cuidado, porque os seus caminhos, aquilo que você se propõe a fazer, se é do seu próprio entendimento, vai te levar para a morte. Vai te levar para... não mais para a oportunidade de entrar nas veredas da vida, mas na oportunidade de se afundar e nunca mais voltar. 20. Para que tu possas andar pelos caminhos dos homens bons e guardar as veredas dos justos. Então olha para quem é bom, se inspira nas pessoas que são boas, guarda as veredas como eles guardam, aqueles que são os bons, aqueles que dão bons frutos. 21. Porque os retos habitarão a terra e os perfeitos permanecerão nela. Olha, os retos habitarão a terra. Você já entendeu o que é reto, né? E aí continua aqui. E os perfeitos permanecerão nela. Sabe quando as pessoas falam assim, ó, ninguém é perfeito, o único que é perfeito é Jesus, que veio na terra. E verdade, Jesus ele é perfeito, ele foi perfeito em todos os seus caminhos aqui na terra. E o caminho de Jesus, e o que ele veio fazer aqui, foi nos justificar. Portanto, se uma vez Jesus te justificou toda a sua vida, a sua e a minha, com o sacrifício dele, pelo sangue que foi derramado dele, com a nova aliança que foi firmada por ele, então, agora, se nós andamos nos caminhos dele, a gente também é perfeito. A gente também é perfeito. Se a gente anda reto no caminho. Pois no caminho, a gente está na vontade, na perfeita e agradável vontade de Deus. Se você está no caminho perfeito, você é perfeito. E não tem ninguém que possa desfazer isso. Não por nosso próprio mérito. Não é, né? É pela graça.
é pelo sacrifício dele que foi perfeito. E o sacrifício dele é maior do que os nossos caminhos tortuosos. E como o sacrifício dele é maior, ele cobre todo o pecado, todo o erro e toda a imperfeição. E nos tornamos nós também assim, perfeitos. 22, finalizando aqui. Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os transgressores serão exterminados dela. Naquele grande dia, não vai ter mais piedade. Naquele grande dia, não vai ter mais perdão. Naquele grande dia, não vai ter mais como voltar atrás. Tá bom? Obrigado por mais um vídeo aqui, por mais um dia que você compareceu aqui pra gente ler Provérbios 2. E é isso. Vamos ser sábios e pedir por sabedoria. Lembra o que falou lá em cima? Clama por isso, busca por isso, como se não houvesse amanhã. Como você busca por aquela coisa que você busca, como você procura por aquela coisa que você procura. Essas coisas aí da terra que você busca e procura com toda a alma, com todo o seu ser. Busca o conhecimento e a sabedoria. Busca o Deus que é dono de tudo isso. Que você terá suas veredas justas e os seus caminhos recuperados. Tudo bem? Eu te amo, eu te agradeço e até o próximo vídeo. Falou!